Ter um casamento extraordinário é possível, mas ele não é sorte, é decisão. É com essa frase que eu te dou as boas-vindas. Eu sou Mariana Paranaíba e queria te dar os parabéns por essa decisão de construir de fato um casamento extraordinário. Muitas pessoas se preocupam com o momento do sim, com a festa, com o buffet, com o vestido, com o terno, mas deixam de se preocupar com o que vem depois, a vida de casado, o casamento em si. Hoje nós vamos falar sobre um dos maiores vilões dos casamentos, mas que muitas vezes é invisível. Ele não aparece na lista quando ranqueiam os motivos pelos quais os casais mais se separam, mas a neurociência traz ele como um dos motivos número 1 para tantos divórcios. A gente teve um aumento de 160 mil divórcios em torno de 2005 para mais de 400 mil divórcios ano a partir de 2022. Para você entender bem qual que é esse vilão, eu preciso te explicar a diferença entre princípios, regras e receitas. Grava isso para a sua vida. O que são princípios? São fundamentos. Os princípios, eles funcionam para mim, para outro casal aqui no Brasil, na China, onde foi e em qualquer tempo. Os princípios, eles estão na Bíblia. Inclusive, se você é ateu, não acredita em Deus, entenda a Bíblia como um livro mais antigo e ainda mais vendido do mundo, que vai trazer vários princípios que funcionam de fato em todos os tempos. Então, um princípio, ele funciona sempre a todo tempo. Então, por exemplo, na Bíblia vem dizendo que um casal, ele não pode fazer jejum de relação sexual por decisão unilateral de uma das partes. Então, por exemplo, eu sou casada, eu decidi que eu vou fazer jejum de relação sexual, não vou me alimentar, mas também não vou ter relação, e isso partiu de mim. Eu posso tomar essa decisão se for uma decisão em conjunto e inclusive por um período curto, com um objetivo específico. Então, são princípios. Regras são estudos científicos, o que a ciência já entendeu, já descobriu, já pesquisou. Uma regra, ela não contradiz um princípio, mas ela pode entrar em lacunas que não é aprofundado ali no princípio. Então, vou dar exemplo. Tem um estudo científico que ele fez uma pesquisa com inúmeros casais e constatou que todo casal que tem relação sexual pelo menos uma vez por semana tem um maior índice de felicidade no relacionamento. E o estudo mostra que essa taxa de felicidade não aumentou à medida que aumentam as quantidades na semana. Mas pelo menos uma vez por semana é muito importante para a felicidade do casal. Então, a ciência já comprovou isso através de estudos científicos. Você casou, para ter mais felicidade, tem que ter relação sexual pelo menos uma vez por semana. Isso são regras. Elas não vão contra os princípios, mas elas vão entrar ali e trazer várias comprovações e funcionamentos para os nossos dias de hoje. Uma regra, ela é relacionada a um tempo específico e a uma cultura específica. Então, por exemplo, tem estudos científicos que são realizados nos Estados Unidos e no Japão e o resultado dá diferente. Por quê? Porque a cultura é diferente, a mentalidade é diferente. Então, um estudo, ele pode dar divergências entre si, de acordo com o ambiente, o tempo e as pessoas, porque uma regra, ela sempre vai estar vinculada a um certo tempo, a um período e a uma região específica. O princípio não, ele vai ser sempre geral. Mas regras são grandes aliadas que a gente vai entender a partir da nossa cultura, o que está acontecendo no nosso tempo, o que faz com que nosso relacionamento possa ser ainda melhor. Agora, o que são as receitas? A receita é a forma pela qual um casal faz algo. Algo que funciona para alguém, algo que essa pessoa se identifica. Por exemplo, um casal acredita que ter um dia fixo para ter relação sexual melhora ali o relacionamento, porque cria uma expectativa, melhora o relacionamento.
Mas isso não tem embasamento bíblico nem científico. Ou seja, pode funcionar para um casal e pode não funcionar para outro. Qual que é o problema disso? O problema é quando são entendidas regras como princípios. Então, por exemplo, eu vejo algo que está funcionando para alguém e eu entendo aquilo como uma verdade absoluta. Então, por exemplo, um homem no Dia das Mulheres posta no Instagram que está acordando a mulher com flores, com café na cama, e ele fala assim: amor é isso, é você acordar com flores e café da manhã. É possível amar sem levar flores e café da manhã no Dia das Mulheres? Sim. E aí, talvez uma pessoa que é feliz no relacionamento, tem várias coisas, o parceiro é uma pessoa incrível, ela não recebe flores e ela fala assim: nossa, eu não me sinto amada. Ou, por exemplo, para um relacionamento dar certo, tem que ter uma viagem só de casal, pelo menos uma vez no ano. Aí você tem um parceiro que não gosta de viajar e você acha que por isso o seu relacionamento não está melhor, ou não vai dar certo, ou não vai ser tão bem sucedido quanto daquela outra pessoa. Aqui, vocês podem ficar tranquilos que é um ambiente seguro em que a gente quer trazer para vocês princípios e regras sem passar por receitas. E não porque nós não possamos falar algo que funciona para mim, mas que não funciona para você, mas é porque o maior inimigo dos relacionamentos, ele tá presente e vem atrapalhando as pessoas desde o início dos tempos, que é a comparação. O que os estudos científicos mostram? Quanto mais eu comparo, mais eu foco no que falta, mais infeliz eu me sinto com relação ao que eu tenho. Tem um estudo científico antigo, chama The Gem Study. Eles fizeram um estudo envolvendo várias pessoas em um mercado. Em uma mesa, eles colocavam várias opções e sabores diferentes de geleias para as pessoas experimentarem e escolherem aquela pelas qual elas comprariam. No primeiro momento, eles colocaram 24 geleias em que as pessoas poderiam experimentar antes de comprar. Segundo momento, eles fizeram o mesmo experimento, mas colocaram menos sabores de geleia para as pessoas experimentarem. O que aconteceu? As pessoas que compraram geleia no dia em que tinham 24 opções para experimentarem, quando foram questionadas sobre a sua decisão, se elas estavam satisfeitas com a geleia que elas tinham comprado, a maioria não estava satisfeita. Como tinham muitas opções, elas pensavam: nossa, será que eu deveria ter escolhido isso? Será que eu não deveria ter escolhido a outra? Será que eu realmente consegui fazer a melhor escolha? Enquanto as pessoas que compraram a geleia no dia em que tinham poucas opções de escolha e foram questionadas sobre a sua satisfação, elas estavam seguras e felizes com a decisão que tinham tomado. Isso acontece porque a neurociência explica que a gente foca no que perdeu ao invés de que no que ganhou. É o fenômeno do e se? E se a nossa rotina fosse igual àquele casal que acorda às 5 da manhã? E se o meu marido fosse romântico quanto aquele que faz isso para a esposa? E se a minha esposa fosse dedicada e fizesse aquilo ali que aquela pessoa faz? E hoje a gente é exposto não a 1, 2, 6, 20 casais. A gente é exposto a esse ambiente conectado a centenas de pessoas, de casais que vão postar ali só aquele melhor momento, só aquele ponto positivo. E aí a neurociência trabalha com um outro conceito que eu vou explicar agora para vocês. Quando vemos posts grandiosos que mostram demonstrações de amor, presentes, aquelas demonstrações grandiosas,
nosso cérebro automaticamente libera dopamina. A dopamina não é o neurotransmissor da felicidade ou do prazer. Ela é o neurotransmissor do desejo, da expectativa, da promessa. Esse pico de dopamina gera aquela sensação, aquele desejo de quero isso também. E com isso, a nossa satisfação, a nossa gratidão com o que tem diminui frente a uma expectativa não alcançada. A área cerebral do córtex pré-frontal, que regula o julgamento e a comparação, é ativada, o que dificulta e atrapalha os nossos níveis de gratidão e até a percepção realista sobre o nosso próprio relacionamento. Porque a comparação é um inimigo invisível e não é citada em muitos rankings que trazem sobre motivos de divórcio. Porque ela é realmente invisível e vai agindo, fazendo com que as pessoas foquem no que falta. Isso é comportamento humano e já veio sendo explicado na Bíblia há mais de 2000 anos atrás. Quando o povo estava sendo escravo no Egito e eles clamam para Deus para que eles fossem libertos, Deus escuta e vai libertar o seu povo do Egito. Deus abriu o mar para o povo passar. Ele ficava de dia como uma nuvem, ficava durante a noite como um fogo acompanhando as pessoas, e elas tinham sinais maravilhosos da presença de Deus que tinha tirado eles da escravidão, do sofrimento no Egito, para conduzir até a terra prometida. Até alimento dos céus Deus mandava. Até que um dia não tinha água. O povo sentiu sede e eles questionaram. Em Êxodo 17:3, o povo com sede vai questionar e murmurar. E eles dizem a Moisés: para que você nos tirou do Egito? Para que nós morrêssemos de sede, nós e nossos filhos? Então, mesmo frente a maravilhas, a ter sido libertos da escravidão, o povo esquece todas as coisas boas por focar no que estava faltando. Quando você foca na falta, isso te fecha os olhos para coisas maravilhosas que estão acontecendo. E principalmente fecha portas de muitas maravilhas que vocês ainda poderiam viver. O que eles estavam dizendo é que eles preferiam voltar para a escravidão, ou ter aquela vida, ao lidar com uma falta momentânea, por causa da sua murmuração, da comparação com esse momento, com a vida antiga. A partir desse momento, Deus decide que eles não entrariam na terra prometida. Frente a isso, sabendo que isso é um comportamento intrínseco do ser humano, o que a gente precisa fazer? De fato, vigiar. Não comece a se comparar, nem permita que a comparação com foco no que falta te impeça de enxergar as coisas maravilhosas que acontecem. Um outro ponto muito importante a ser considerado é que a gente tende a enxergar os pontos positivos, a virtude, a luz do outro, mas sem considerar que com toda luz vem uma sombra. Às vezes um ponto positivo que você consegue enxergar numa outra pessoa que você deseja, vem com uma sombra que talvez você não gostaria de viver. Às vezes você vê um marido que, nossa, todo aniversário vai para Paris, seu aniversário de casamento tá na Itália, sempre fazendo viagens maravilhosas, você acha aquilo incrível. Mas talvez ele venha com um ponto negativo de que ele não quer ter filhos para que eles possam ter liberdade. Isso talvez seria algo que você não conseguiria
viver. Então, não tô falando que isso tem a ver a relação de todos que viajam ou querem ter filhos. O que eu quero dizer é, sempre uma luz vem também com sombras. E às vezes a gente só enxerga a luz e não a sombra. Às vezes aquela pessoa que, nossa, aquele homem mais ativo, mais pra frente, ele também pode ser mais ríspido, mais rígido. Aquela mulher detalhista, cuidadosa, também talvez seja uma mulher mais exigente, mais firme. Então a gente foca, a gente só vê a parte positiva, mas sempre vão ter, mesmo nas pessoas que só mostram o positivo, sempre vão ter pontos negativos também, que às vezes esses negativos você não tem naquele ponto específico. Quero contar uma história para você sobre meus filhos. O Miguel, ele tem 2 anos e eu amo acordá-lo. Eu vou cantando uma musiquinha pra ele acordar, passando a mão no cabelinho dele, e ele vai rindo, ele vai acordando com o olhinho fechado ainda, ele vai rindo, ele me abraça, a gente fica num chamego. Eu parei de fazer academia de manhã, porque pra mim esse é um dos melhores momentos do dia, da manhã, me emociona, eu adoro ir acordar. E eu tenho a Manu, que tem 5 anos, em que ela acorda com um mau humor matinal. Se eu for acordá-la cantando, ela grita, ela tampa os ouvidos, ela faz sinal como se fosse empurrando, chutando. Não mexe com ela de manhã. Apesar de eu amar a forma pela qual o Miguel acorda, e se eu pudesse trocar, eu deixaria a Manu com o melhor humor matinal. Ela tem coisas maravilhosas que me fazem ter a certeza absoluta que ela é a filha mais incrível que Deus podia ter feito para mim, que eu não trocaria por nada. Então, que a gente tenha cada vez mais relacionamentos, não que a gente não trocaria nada, mas que a gente não trocaria por nada. O Miguel acorda de manhã nesse bom humor, mas tem muitos pontos que eu também trocaria. Ele é muito grudado, às vezes quer colo excessivo, meus braços doem se eu ponho no chão, às vezes ele chora, ele faz pirraça, ele já fez a pirraça de deitar no chão do shopping. A Manu é super compreensiva, educada, obediente ao extremo. Então todos vão ter pontos em que em um é mais fácil de lidar, em outro nem tanto. Mas se eu tivesse, por exemplo, só um filho, se fosse, por exemplo, só a Manu, e ela acordasse dessa forma, e eu escutasse uma outra pessoa dizendo que o filho acorda ali, no maior bom humor e etc., eu podia pensar, nossa, será que eu tô errando em alguma coisa? Será por que ela acorda assim? Será que ela não me considera tão boa mãe pra acordar assim, desse jeito, sem querer um toque? Mas isso simplesmente é dela. Ela acorda assim, passa um pouquinho, ela chega lá, bom dia, mamãe, abraça, dá beijo, a gente faz oração juntas. Mas ela tem esse ponto da manhã que ela acorda de mau humor e é dela. Não é nada do que eu faço, trato os dois iguais, da mesma forma, e depois daquele momento passou. É da sua personalidade. Na Bíblia diz, suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tenham com relação ao outro. Então, ele não fala assim, vivam maravilhosamente bem, só com coisas positivas. Fala, é pesado, mas é isso mesmo, suportem-se. Vai ter coisa que você vai amar no seu parceiro. Talvez vai ter coisa que você vai ter que suportar no seu parceiro, mas que é irrisório e irrelevante perto das coisas positivas, da vida juntos que vocês vão construir, dos momentos maravilhosos que vocês vão ter juntos. Algum momento de falta, alguma coisa que você mudaria, vai existir. Mas isso não deve fechar os olhos para as demais coisas positivas. Isso não significa que a gente deveria aceitar casar com qualquer pessoa, porque todo mundo tem defeito. A pessoa, sei lá, é violento, ele é desonesto, ele comete crime, ele bateu na mãe, a gente tem que estar atento aos sinais.
Mas também o contrário é verdadeiro. A gente não pode idealizar um ser humano perfeito e ficar na busca dessa perfeição, porque todos vão ter coisas positivas e negativas. Você é uma pessoa imperfeita se casando com uma pessoa que tem também defeitos. Para fechar sobre a comparação, ela é negativa e destrutiva quando a gente se compara com o outro, mas quando a gente foca também em se comparar com pontos que já existiram naquela pessoa. Ao longo de um casamento, você vai conhecer várias versões da mesma pessoa. Por isso que casamento é decisão. Você não está casando com aquela pessoa tendo certeza que você conhece tudo dela. Você pode conhecer tudo dela ali naquele momento, mas com o tempo, com os anos, a gente evolui, a gente muda. Então, hoje, vocês conhecem uma versão de vocês, mas o seu marido, você vai conhecer a versão dele, esposo, a versão pai, a versão mais velho, a versão mais cansado. Então, vocês precisam aprender e trabalhar essa decisão de saber viver com aquela pessoa, de enxergar as coisas positivas. Essa comparação, tanto externa quanto interna, também é prejudicial. Várias pesquisas mostram que a maioria das pessoas que se divorciam, entrevistadas após 5 anos, dizem que prefeririam tivessem esperado e aprendido a lidar com aqueles pontos de insatisfação. Porque se a pessoa vai ter um novo relacionamento, ele vai vir também com pontos negativos, ou se ela não tem um relacionamento, uma vida de solteiro também vai ter muitos pontos negativos. Então, sempre vai haver algo que falta. Que a gente não espere uma vida que a gente não trocaria nada, mas que você entre nesse relacionamento com uma consciência de que está entrando em um relacionamento que você não trocaria por nada. Eu saio dessa aula com um dever cumprido se você sair fixado com 3 pontos. O primeiro, perfeição. Não existe. Perfeição é sinônimo de impossibilidade de melhoria e não tem nada em um relacionamento, em uma pessoa que não possa evoluir. O segundo ponto é que quanto mais eu me comparo, mais eu foco no que falta. E isso fecha meus olhos para coisas maravilhosas. Me impedem de ter gratidão até nas coisas positivas. E o terceiro ponto, não entre em um casamento pensando em um relacionamento que você não trocaria nada, mas em um relacionamento que você não trocaria por nada. Essa que você acabou de assistir foi a aula introdutória do Comprometidos com o Sim. Se essa reflexão já te fez perceber como a comparação pode afetar a sua relação, saiba que isso é só o começo. Um casamento extraordinário não nasce da sorte. Ele é construído com princípios sólidos, consciência emocional e decisões intencionais todos os dias. E você já entendeu que ficar pegando uma receita aqui e outra ali pode prejudicar o seu casamento mais do que ajudar. Durante 1 ano e meio de desenvolvimento, com a participação de especialistas de diversas áreas, reunimos fundamentos práticos que realmente sustentam uma relação. Aqui você não vai encontrar opinião pessoal ou fórmulas prontas, mas a união da sabedoria de princípios milenários com o que a ciência e a neurociência já comprovam para construir e manter um casamento próspero e duradouro. Se você decidiu que não vai deixar o seu futuro nas mãos do acaso e quer construir seu casamento com intenção, clique no link na descrição e conheça o Comprometidos com o Sim.